Olá pessoal, sejam bem-vindos todos e a todas para o nosso preparatório para o concurso aí do estado da Paraíba, né? Técnico em radiologia. Uma oportunidade aí bastante interessante para quem quer ingressar aí no cargo público. E aí, como está previsto no nosso cronograma, quem já teve acesso ao nosso cronograma, essa é a nossa primeira aula dentro daquela maratona de aulas que nós teremos aqui. Então, para a primeira aula, nós trabalharemos aí com equipamentos e acessório de radiologia. Então, lembrando a vocês, como é a nossa primeira aula, tem algumas coisas que a gente precisa entender aqui um pouco. Primeiro, todo material, todo conteúdo está dentro do edital, está de acordo com o edital que foi publicado aí nesses últimos dias. Então, não se preocupe, todo o material, todas as aulas, elas estão elas estão sendo feitas, né, preparadas, trabalhadas justamente para garantir que você tenha acesso aí a todo o conteúdo do edital. Então, isso é muito importante. Né? Importante por quê? Porque eu já tenho algumas experiências de concurso, já preparei para alguns cargos, e às vezes o aluno, na euforia, né, em querer estudar, querer pegar o máximo, buscar o máximo de informações, acaba pegando material que não é um material adequado aí para a sua preparação. Então, aqui nós teremos aqui um material, um conteúdo direcionado, um conteúdo devidamente escolhido, produzido para você realizar uma boa prova. Lembrando que a parte de específico, né, que é relativa ao curso, representa 70% da prova de vocês. Então é importante que vocês estudem com material direcionado, um material realmente de qualidade. A gente vê aí muita coisa, né? Muito material na internet, muita coisa, mas às vezes é um material que não vai lhe ajudar. Na verdade, ele vai atrapalhar você nessa maratona de estudos. Então, tome cuidado com isso. Tem muita coisa na internet, no YouTube, mas preste atenção aí nas informações que estão sendo fornecidas a vocês, disponibilizadas, tá bom? Então, primeira aula, equipamentos e acessórios em radiologia. Então, lembrando que nós teremos 2 aulas por semana até a reta final aí do curso, e eu estou lá no final preparando uma questão especial, uma aula especial, onde nós iremos resolver questões, trabalhar com questões que são importantes também. Mas nesse primeiro momento nós iremos focar no conteúdo, na parte teórica do nosso cronograma, ok? Então vamos lá. Então, para quem não me conhece ainda, e aí nós estamos num grupo, né, formamos um grupo específico para o preparatório do concurso do Estado da Paraíba, técnico em radiologia. Estamos aí nas redes sociais, mas eu resolvi trazer essa informação, principalmente na primeira aula, essa informação que é importante, porque as pessoas estão me perguntando ao longo dos dias aí, perguntando como é a minha formação, o que é que eu sou, o que é que eu faço. Então, eu resolvi trazer essa primeira informação aqui para vocês. Então, meu nome é Wellington Carvalho, né? Eu sou professor do curso de cursos técnicos em radiologia, do curso universitário, curso superior também, o tecnólogo em radiologia. Minha formação é tecnólogo em radiologia, né? Eu tenho doutorado em ciências radiológicas pela Universidade Federal de Pernambuco. Tenho também especialização voltada na parte de imaginologia médica. Atuo também num grande serviço, um grande hospital aqui em Pernambuco, né? Um hospital de referência, atuo no radiodiagnóstico, né, com exame contrastado. Também sou supervisor da aplicação das técnicas radiográficas dessa instituição. Além de preparar para diversos concursos, não só na área de radiologia, mas também já preparei para outras áreas da saúde. Então, quem tiver oportunidade, vai lá no meu canal, que tem um material que também prepara para outros cargos também. E atualmente eu sou professor concursado do estado de Alagoas, né, da Universidade Estadual de Alagoas. Atualmente estou licenciado por conta de questões de saúde, mas tenho esse cargo lá concursado. E falando um pouquinho também sobre concursos, né? Concurso público, já fui aprovado em alguns concursos, principalmente na área de radiologia. Atualmente eu fui primeiro colocado na EBSER aqui em Pernambuco,
para o cargo de PCD, então estou na expectativa aí de ser convocado, mas já passei também em concurso na área estadual, na área municipal também, e aí eu tenho essa vivência, eu tenho essa bagagem aí que com certeza vai ajudar, contribuir aí com a jornada de vocês para se tornarem servidores públicos, né, no cargo de técnico em radiologia. Então, é importante que nós entendemos, é importante entender o equipamento, né? Nós iremos trabalhar aqui com equipamentos, né? Conhecer o equipamento de fato, o equipamento que muitos de vocês aqui já têm a familiaridade. Então, como o concurso é voltado para todos os públicos, né? Tanto pessoas que estão iniciando, pessoas que não tiveram vivência profissional ainda, estão no estágio, então resolvi mastigar mesmo o conteúdo para vocês. Então, o equipamento, na maioria das vezes, os equipamentos de radiologia, né, que trabalham com radiodiagnóstico, com terapia, são equipamentos com alta tecnologia. São equipamentos extremamente caros, né, que requer aí uma expertise, requer uma sensibilidade profissional muito grande, né? Porque você, se não tiver afinidade com o equipamento, se não tiver devidamente treinado, conhecer o equipamento de fato, você pode aí danificar o equipamento e causar um prejuízo à instituição. Além de você ter dificuldade também de conhecer, de executar o exame de forma com qualidade, né? Que é o que nós esperamos aí no serviço de radiologia. Então, o equipamento, o conjunto do equipamento em si, ele vai fornecer a, a devida possibilidade de você realizar o exame de fato, ou a terapia, né? Mas para que aquele equipamento como um todo ele funcione, ele traga a possibilidade de você realizar o exame de qualidade, você precisa conhecer saber, né, na verdade, que esse equipamento ele detém de outros equipamentos. Na verdade, existe uma composição de equipamentos que vão trazer a funcionalidade desse equipamento que vai realizar de fato o exame. Então, nós temos o equipamento de raio-x, mas para que o equipamento de raio-x ele se torne funcional, você precisa agregar outros equipamentos, que nós vamos ver. Sem esses equipamentos, na verdade, o aparelho de raio-x só seria um grande equipamento sem nenhuma finalidade. Então, a gente vai entender, não é só o equipamento que realiza o exame, mas o que é que está estruturado dentro da sala de radiologia de exame, que são necessários aí que o técnico e o tecnólogo entenda como cada componente desse funciona. Então, os equipamentos, né, eles podem variar de acordo com a sua funcionalidade. Então, nós temos, como eu falei para vocês, nós temos diversos equipamentos, né, que depende com uma infinidade de marcas aí disponíveis no mercado. Nós temos equipamentos de várias marcas multinacionais, na sua grande maioria, mas todos eles têm um princípio de formação de imagem que são, na sua grande maioria das vezes, através da formação de imagens por radiação ionizante, né, raio-x. Mas, além disso, falando do equipamento de fato, nós temos equipamentos que atendem a diversas finalidades dentro de um serviço de radiodiagnóstico, dentro de um hospital, de uma unidade hospitalar. Então, podemos destacar aí os equipamentos radiográficos entre equipamentos que nós chamamos de equipamentos fixos, equipamento fixo, que é aquele equipamento que está lá na sala, né, no serviço de imagem, lá numa sala específica, com blindagem, com toda a sinalização adequada, e que são realizados a maioria dos exames na área de radiologia, né? Nós temos os equipamentos móvel, que são aqueles equipamentos que têm uma mobilidade maior, né, que tem uma possibilidade de você estar deslocando esse equipamento para outros setores do hospital, né, realizando
exames em loco, né, quando não há possibilidade do paciente se deslocar até a sala de exame. E temos também os equipamentos chamados equipamentos portáteis, que é o equipamento portátil, que muitas vezes as pessoas confundem, né? Confundem o equipamento portátil com o equipamento móvel. Nós vamos entender aqui quais são as principais diferenças entre esses equipamentos. Então, falando do equipamento fixo, nós temos, como eu havia falado a vocês, nós temos equipamentos que são classificados de acordo com o formato, a necessidade que esse equipamento pode fornecer. Então, para o radiodiagnóstico, nós temos equipamentos que são equipamentos que realizam exames, né, de várias regiões do corpo, né, a radiografia propriamente dita, que são os equipamentos fixos da sala de radiologia. Nós entendemos como equipamento físico também o equipamento de tomografia. Então, a tecnologia hoje já possibilita, já traz aí a possibilidade de você realizar um exame de tomografia com um equipamento de tomografia portátil, móvel. Então, há essa possibilidade também. Então, quando nós trabalhamos aqui com fixo, nós trabalhamos o equipamento em si, aquele equipamento que está na sala, mas também o equipamento de tomografia. Então, esse equipamento, qual é a característica dele? Que ele não pode, pela sua geometria, né, pela sua estrutura, ele não pode ser retirado do local onde foi instalado. Então, essa é a principal característica do equipamento fixo, né? Ele, uma vez instalado, uma vez posicionado, logicamente, vocês devem saber que quando você instala um equipamento desse dentro de um serviço de radiologia, você precisa do quê? Você precisa, além de instalar o equipamento de forma adequada, você precisa também garantir toda a questão de blindagem, de proteção radiológica envolvida aí dentro da instalação desse equipamento, sala baritada, porta pumbrífera adequado, biombo, tem uma série de questões que nós iremos trabalhar lá na frente quando nós entrarmos na parte de proteção radiológica, certo? Então, a primeira a classificação do equipamento é que esse equipamento, logicamente, por ser fixo, ele não consegue aí ser deslocado. O outro equipamento que na maioria dos serviços disponibilizam é o telecomandado. Então, o telecomandado é o equipamento que vai realizar exames, principalmente exames contrastados, né? Aqueles exames que precisam aí de uma dinâmica na execução dos seus exames, né? Então, nós temos diversos protocolos, né? Diversas rotinas dentro de exames radiológicos com utilização de contraste, que nós iremos também estudar aqui ao longo da nossa maratona, do nosso preparatório, porque faz parte do conteúdo programado de vocês, exames contrastados. Nós teremos uma aula específica para isso também, mas é importante que vocês saibam que existe um equipamento específico, né, que tem essa função aí de realizar exames contrastados. Ah, professor, pode realizar outro tipo de exame? Sim, mas quando o serviço dispõe desse equipamento, a prioridade é que se realize aí os exames contrastados. É um exame, é um equipamento também que está dentro daqueles equipamentos classificados como equipamento fixo, né? Como equipamento fixo, e ele também tem toda uma mobilidade de deslocamento, de mudar aí a posição do paciente sem mexer propriamente no paciente. Ele traz também imagens por escopia, né? Imagens em tempo real, né? Dinâmicas, que são importantes aí para você realizar os exames, alguns exames contrastados, utilizando meio de contraste. E aí nós temos os equipamentos
os equipamentos classificados como equipamentos móveis, que é aquele famoso equipamento que vai ter como característica aí a sua utilização em locais que são diferentes do serviço de imagem propriamente dito. Então, todo serviço de imagem tem um equipamento físico, né, fixo, desculpa, e existem os equipamentos, principalmente em unidades hospitalares, né, existem os equipamentos que irão proporcionar e oferecer a possibilidade de você realizar um exame fora do setor de radiologia. Então esses exames são realizados com equipamento móvel. Então, vale destacar que esses equipamentos ele tem uma característica por não possuir aí uma capacidade de realizar todos os exames que são realizados em um equipamento fixo, né? Porque ele tem uma limitação técnica, né? Então essa limitação ela possibilita que seja realizado apenas o que exames essenciais fora do serviço de radiologia. Então isso aí é uma confusão, né, que muitas vezes as pessoas fazem, né? Ah, não pode realizar no leito, então, além da necessidade de você a necessidade de você levar o equipamento, né, você deslocar o equipamento, você vai expor as pessoas, né, que estão ali em volta à radiação. Além de tudo isso, né, da questão de proteção radiológica, né, você minimizar aí que essas pessoas é, tenham contato aí com essa exposição no momento da realização do exame. Esses equipamentos também eles têm uma limitação na realização de diversos exames. Então, normalmente o que se realiza raio-x de radiografia de tórax, de abdômen, algumas extremidades, mas você não terá aí uma qualidade como se fosse realizado aí num equipamento fixo lá no setor, né, de radiologia. E aí nós temos os equipamentos considerados, classificados como equipamento portátil. Equipamento portátil. Então, é importante que nós tenhamos aí a noção dessa diferença, porque o fixo, o móvel e o portátil, ele tem atribuições diferentes dentro do serviço de radiologia. Então é importante que o técnico, o tecnólogo, o próprio aluno, o estagiário, ele tenha noção de qual a funcionalidade de cada serviço de cada equipamento desse. Então, o fixo ele vai realizar todos os procedimentos radiológicos, né, dentro de um setor de radiologia. Ele está apto para isso. Opa! Deu um pipoquinho aqui, eu vou dar um pause aqui, daqui a pouco eu volto, tá? Rapidinho. Então, existe uma diferença entre os equipamentos, que é importante que nós tenhamos isso claro aí na hora de classificar esses equipamentos. Então, o equipamento portátil, ele é um equipamento que vai ser utilizado, será utilizado para realizações mais pontuais, exames que vão, por exemplo, naquele serviço de home care, aquele serviço, algumas pessoas, né, alguns profissionais adquirem esses equipamentos para realizar exames com paciente que está no leito, está em condição de home care, está na sua residência, e aí é utilizado esse equipamento. Esse equipamento ele tem uma limitação muito grande, né, por conta da sua baixa capacidade de energética, né, de desenvolver raio-x de qualidade. Então, ele só vai atender condições extremamente aí pontuais, mas oferece uma possibilidade de oferecer esse exame fora da unidade hospitalar. Então, o equipamento portátil ele não vai ser utilizado dentro de um ambiente hospitalar.
será utilizado, como eu disse a vocês, naquele serviço de home care que alguns profissionais utilizam. E aí eu já vi também em veterinário, né? Em radiologia veterinária eu já vi também utilizar esse equipamento. Mas é um equipamento que tem uma limitação técnica pela sua estrutura mesmo, né? Sua capacidade. É um equipamento pequeno, que é portátil, que você precisa ter um peso menor, uma capacidade de radiação menor, e aí você tem aí a possibilidade, você não tem uma gama de alternativas para a realização desse tipo de exames com esse equipamento. Então, como se divide esses equipamentos, né? O equipamento de raio-x propriamente dito, né? Os aparelhos, eles são considerados equipamentos convencionais, né? São os equipamentos de raio-x convencionais. Eles são divididos basicamente em cabeçote. Deixa eu colocar aqui. Então, nós temos o cabeçote. Nós temos, aí falando especificamente para o equipamento fixo, né? Nós temos a estativa, nós temos a mesa de exame, nós temos o mural, que nós chamamos também de book mural, temos o gerador de alta tensão e temos o painel de controle, né, o painel de comando. Então, esses são os principais componentes, módulos, né, de um equipamento convencional, um equipamento básico, né, um equipamento que é mais comum ser visto aí nos serviços de radiologia. Então, o cabeçote, ele vai ter aí a função de que de gerar os feixes de raio-x. Então, a ampola de raio-x ele está dentro de uma estrutura que nós chamamos de cabeçote. A estativa, que é aquele local onde será fixado o cabeçote. Então, esse equipamento, esse componente, ele dá a possibilidade de você realizar o que? O movimento, né, do cabeçote, né, onde está a ampola. Então, não é a ampola de raio-x, é o cabeçote, onde dentro do cabeçote estará lá posicionada a ampola. Então, a estativa é o suporte que vai dar mobilidade desse cabeçote nas diversas direções que são necessárias aí direcionar para a realização do exame propriamente dito. A mesa de exame é o local onde será posicionado o paciente para a realização da aquisição das imagens. Então, existe vários, mais uma vez, como eu falei para vocês, existem diversos modelos, diversos fabricantes, mas todos, falando de equipamentos convencionais, né, todos têm aí a possibilidade de você realizar o exame dentro desse formato, né? Uma outra questão que é bastante importante, então é importante que a mesa de exame ele tem ela dá essa possibilidade de você posicionar, movimentar o paciente sem necessariamente tocar no paciente, né? Mexer no paciente, porque às vezes tem um paciente politraumatizado, um paciente que tem uma certa preocupação na sua movimentação, e aí você realiza aí o devido posicionamento através aí da mobilidade da mesa. Um outro equipamento, um outro componente do equipamento, né, da sala de um equipamento convencional é o mural, né, que nós chamamos book mural, que ele tem aí que, na verdade, ele faz uma função da mesa, mas que com um direcionamento diferente, né, na vertical. A mesa o paciente está em decúbito, né, e aí no paciente em ortostase, você consegue realizar alguns procedimentos do paciente em pé, e aí esse book mural é onde será posicionado aí o receptor de imagem para a realização de procedimentos com o paciente em ortostase. Ortostase.
O outro equipamento, o outro componente que está lá dentro da sala de raio-x é o gerador de alta tensão, que, pelo próprio nome diz, nós iremos estudar um pouquinho lá em física, né? Mas a função é elevar a tensão da rede. Então, nós sabemos que para produzir, para gerar raio-x, é importante que você transforme essa baixa tensão, que é aquela que vem da rua, né? aquela energia interna, e transforme isso em alta tensão. Então, para que se gere raio-x, nós precisamos que essa, essa energia ela seja potencializada, ela seja aumentada. Logicamente, nós estamos trabalhando aqui numa escala de quilovoltagem, né? Kilovolts. Então, lá a rua ela vai trazer uma baixa tensão, ela vai trazer muitas vezes na unidade de volts. Mas para se produzir raio-x é importante que nós tenhamos aí a possibilidade de transformar essa tensão em quilovoltagem, por exemplo. Então, esse é o papel do gerador. O gerador de alta tensão é transformar aí essa tensão para que tenha-se um feixe de radiação mais efetivo que vai trazer aí uma imagem de qualidade. E o painel de comando, que é o local onde o técnico irá selecionar os parâmetros necessários para a aquisição da imagem, né? Além de acionar aí os feixes de raio-x para a aquisição da imagem. Então, no painel de comando, eu vou ajustar os parâmetros, né, de quilovoltagem, amperagem, miliamperagem, tempo, e a partir daí você isso logicamente vinculado a cada exame, né, a cada estrutura que vai ser radiografada. E também é no painel de comando onde você realiza aí o acionamento da radiação propriamente dita. Então você tem, através do painel de comando, a possibilidade de você gerar o raio-x e de cessar o raio-x imediatamente. Então nós vamos ver também que no painel de comando existem alguns procedimentos de segurança, né, de emergência. Você vai precisar interromper a radiação, um botão ali falhou, você tem como realizar esse procedimento de segurança também através do painel de comando. E nós temos agora o equipamento, né, as estruturas propriamente ditas, né, visualizadas aí nessa imagem. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa, isso, a canetinha. Então, esse é o nosso cabeçote. Esse é o nosso cabeçote, que dentro do cabeçote nós temos o que? A ampola de raio-x. Então, logo abaixo, né, do cabeçote, nós temos os botões de ajuste, né, de colimação, botões de ajuste e colimação. Nós temos aí o local onde você vai angular, né, a ampola, o cabeçote. Então você consegue aí visualizar de quantos graus foi angulado esse cabeçote, que é importante para algumas incidências, né, principalmente algumas incidências especiais. E nós temos o colimador, que é toda essa estrutura aqui. E o colimador, ele detém desses dois botões de ajuste da colimação. Então, lembrando que, e além dos botões de colimador, nós temos aqui o botão onde você vai acionar a luz de colimação. Então, todos os exames eles precisam obedecer a esses critérios de colimação, né? Você vai ajustar de acordo com a estrutura. Então, para garantir que os feixes mais energéticos eles incidam diretamente na parte que vai ser radiografada e também para poupar outras áreas que não são interessantes na realização do exame que está sendo executado no momento. Então, eu tenho o cabeçote, eu tenho dentro do cabeçote eu tenho uma ampola de raio-x,
Temos aqui alguns botões, né, algumas informações importantes de você estar ajustando, direcionando, angulando o feixe de raio-x. É importante que você acionar ou movimentar o cabeçote, você acione os botões para não causar danificar o equipamento. Então, muitas vezes o pessoal vai, puxa o equipamento, puxa o cabeçote sem segurar aí, sem pressionar os botões necessários. É importante que você verifique isso para não danificar o equipamento. Então, tem os botões de colimação e a luz de colimação propriamente dita. Do outro lado aqui, no lado oposto, nós temos o nosso mural, que também é chamado de book mural. Está aqui embaixo. Eu escrevi, mas essa letra está muito melhor do que a minha. Então, o book mural. Então, lógico, como eu disse a vocês, o book mural ele tem a possibilidade de você realizar exames aí com o paciente em ortostase, além da radiografia de tórax, né? Paciente adulto prioriza-se fora do leito, prioriza-se que seja realizado um paciente em ortostase. Aqui lateralmente você tem o local onde você vai inserir o chassi, né, ou o receptor de imagem. Então, a gaveta onde você vai posicionar aí, o receptor de imagem. Nós temos aqui também, aqui não está, nós temos aqui a estativa, que é esse local aqui, estativa, que é justamente o suporte, né, que vai dar toda a mobilidade no equipamento. E aqui abaixo nós temos a mesa. Alguns equipamentos mais antigos, essa mesa ela era fixa, né? Mas hoje você tem aí a possibilidade de você movimentar a mesa, né? Ela na horizontal, na horizontal, mas você trazer a estrutura para mais próximo aí ao feixe central. Então é importante. Além disso, nós temos aqui, apesar de ser uma sala bem antiga, né, dessa foto, mas nós temos o sistema de refrigeração, que é importante numa sala de raio-x, né? Você vai trabalhar com alta energia, então a dissipação de calor é muito alta, então é importante que exista um sistema de refrigeração adequado. E nós temos aqui o nosso quadro de alta tensão, que é importante também que o técnico não vai mexer, né? Não é que o técnico vai lá e vai mexer, não, mas houve uma queda de energia, alguma coisa, disparou alguma coisa, é importante que o técnico ele consiga direcionar a equipe responsável aí pelo restabelecimento da energia dentro da sala de raio-x. Não é função direta do técnico de radiologia, mas é importante que ele saiba exatamente onde é que está lá. Porque às vezes é um procedimento simples que o técnico já está acostumado, para o serviço não parar, você vai lá e aciona. Então, mais uma vez, os equipamentos, ó, o equipamento móvel, nós vimos o equipamento móvel, nós temos aqui o cabeçote, onde dentro do cabeçote tem a ampola de raio-x. Nós temos também os colimadores, onde tem a luzinha de colimação. Nós temos a estativa, nós temos o painel de comando. Aqui é importante que o técnico ele tenha esse conhecimento, né, de todas as travas, né, que o equipamento dispõe, porque é muito comum essas travas aqui elas serem danificadas, não pelo mau uso, mas assim pela intensidade de exames que são realizados, né? Então, se você puxar essa ampula, levantar essa ampula, sem destravar aqui as travas de direcionamento da ampula, você vai danificar isso aqui. E aí, muitas vezes, o que acontece no equipamento, você levanta o cabeçote e ele vai e arreia, e às vezes pode causar aí um acidente
na hora da realização do exame. Então, é importante que tenham esse cuidado. Nós temos aqui também o suporte, onde vai ser colocado o chassi, que é importante para você não ficar levando, nem não pode colocar aqui, né, nem aqui em cima. Então é importante que vocês posicionem o chassi no local correto. E aí, para o equipamento móvel, nós temos aqui, ó, que é importante que vocês, ao sair do leito, vocês coloquem o equipamento onde está pré-determinado, né, que seja colocado o equipamento. Então é muito comum, principalmente em hospital grande, né, de grande porte, o técnico assume o serviço, assume lá o plantão e o colega não colocou no livro aonde está o equipamento, aí o técnico, na hora de realização do exame no leito, ele está correndo o hospital todo procurando onde está o equipamento. Então é importante que exista aí uma rotina da onde o equipamento está posicionado, né? Então é importante que a utilização desse equipamento seja para realizar exames de pacientes que não têm condição de se deslocar para o serviço de raio-x, onde o serviço de radiologia, onde tem um equipamento fixo, né? Que é o local onde terá aí condições de você proporcionar uma imagem de qualidade melhor. Mas caso não haja essa possibilidade, o equipamento móvel é o equipamento utilizado para a realização de exames no leito. Essa imagem vai trazer aí como você deve posicionar, né, o equipamento. Então, uma vez, né, identificado o paciente, você vai sempre colocar aqui, ó, o feixe central acompanhando aí a estrutura. Então, o paciente está aqui, nesse primeiro caso, o paciente está em decúbito dorsal, o paciente está totalmente em decúbito dorsal. Então, é importante que o raio-x incida de forma perpendicular à estrutura. Mas nesse segundo caso, você percebe que a cama ela tem uma elevação. Então, o paciente está em semidecúbito, né? Existe uma elevação. Então, você vai angular o feixe para que o feixe ele incida perpendicular à estrutura, independente de como o paciente está posicionado na mesa. Se o paciente tem uma angulação, você, através daí dos botões de ajuste, aí, de direcionamento do cabeçote, você consegue angular de forma que o feixe central, os raios centrais incidam perpendicularmente à estrutura do paciente. Nós temos aqui alguns procedimentos de segurança que a gente vai conversar depois com mais cuidado lá na parte de proteção radiológica, tem a utilização dos EPIs, mas é importante que seja observado esses procedimentos também. Equipamento portátil, eu trago aqui um outro modelo que é utilizado na radiografia, né, na radiologia veterinária, principalmente em animais de grande porte. Então, é importante também, alguns equipamentos também são portáteis, são utilizados na área da odontologia também, né, para realizar algumas imagens locais de um determinado segmento dentário. E ele tem, como nós vimos, uma limitação na sua capacidade de produção de raio-x, consequentemente aí uma limitação na realização de alguns exames. Então é importante que seja realizado na extrema necessidade aí e logicamente fora da unidade hospitalar, quando houver essa necessidade. Alguns exemplos aqui, ó, do equipamento, né, portátil, né, para realizar aqui a radiografia dos membros aqui do animal. Percebam aqui, ó, que o princípio da distância aqui do equipamento relacionado ao técnico, né, não é observado, né? O técnico ele está bem próximo aqui da emissão dos raios-x, né? Então, mesmo utilizando o capote, mesmo utilizando avental, mas aí nós sabemos que
há uma possibilidade aí dele absorver doses de radiação aí consideráveis por estar mais próximo ao feixe primário. Um outro exemplo também mostrado aí, esse já tem uma tecnologia maior, né, onde o sistema aqui é um sistema considerado sistema digital, porque você visualiza após a exposição, você consegue visualizar em tempo real aí a imagem na tela do computador. Então, como são gerados raios-x, né? Nós temos o produto, né? Muitas vezes nós oferecemos para o médico, para a pessoa que vai realizar o diagnóstico, né, a conduta médica, o procedimento, nós temos o produto da exposição do raio-x, que é justamente a imagem radiográfica. Mas como se gera, como é gerado o raio-x? Né? Então, é importante que, para o concurso, para a prova de vocês, que vocês tenham esses conceitos claros aí. Então, nós vamos estudar aí detalhadamente como os feixes de raio-x são gerados. Olha, pessoal, é importante que são raios-x, né? Raio-x, não é raio-x, né? São raios-x, porque são vários feixes, né? É um feixe de radiação. Então, é uma composição de vários feixes, de vários raios ali naquele formato. Então, é importante que vocês tenham, na hora que você for falar, né? Não é falar raio-x, são raios-x, que a gente não consegue separar esse feixe, né? Ele é uma composição de várias radiações ali envolvidas. Então, o feixe ele parte da aceleração de elétrons, né? Que são bombardeados num determinado alvo, que esse alvo ele tem um material com um elevado número atômico, porque só assim ele terá a capacidade de absorver essa intensidade de calor que, que advém aí desse bombardeamento de elétrons, né, que são acelerados. Então ele tem um maior número atômico porque ele tem uma maior capacidade de absorver essa intensidade de calor. E a partir desse bombardeamento, desse choque, nós temos aí a produção da radiação. Isso é clássico, né? Então eu tenho uma diferença de potencial que sai de um lado, que vai para o outro lado através de uma DDP, uma diferença de potencial, e através dessa diferença de potencial nós temos aí a produção dos raios-x. E onde é que se produz os raios-x? Na cúpula, né? Na carcaça, que na verdade na cúpula não, a cúpula ela é onde o invólucro, né? Onde vai estar armazenado que a nossa ampola, que na ampola é justamente o local onde serão produzidos raios-x. Então, essa carcaça aqui, essa cúpula, ela tem a função de proteção mesmo, de proteção do invólucro, né, do material, que é um material sensível. Nós vimos aí que tem a própria ampola tem uma composição de vidro também, e essa cúpula ela tem a possibilidade de ela tem a característica de proteção e de também armazenar o óleo de isolamento e o óleo refrigerante que compõe a ampola de raio-x. Então, a cúpula tem o papel de proteger e o papel de tornar, de resfriar esse processo que, como eu disse a vocês, existe aí uma emissão de calor muito grande na hora de geração de produção de raio-x. Então, ela tem o poder de proteger e dissipar calor, como eu havia colocado anteriormente. E aí nós temos aí o processo físico realizado dentro da ampola de raio-x. Então, nós temos aqui o anodo, pode ser anodo e pode ser ânodo, e o cátodo ou catodo.
Então, eu tenho a ampola propriamente dita, que é um tubo de vidro, e após esses elétrons serem acelerados, né, através daquela diferença de potencial que eu falei para vocês, a DDP, esse, essa, essa diferença de potencial, ela é proveniente do que? De uma fonte que gera aí alta tensão. Lembra lá que eu tenho equipamento de alta tensão na sala de raio-x que vai proporcionar que esses elétrons sejam injetados, sejam direcionados para o alvo através de uma diferença de potencial, e nesse choque de elétrons nós teremos aí a geração de raio-x. Nós temos aqui o filamento, né, de um, de um, de um, de uma, um equipamento não, mas um filamento que é uma composição de um alto número atômico, né, que na maioria das vezes são tungstênio, é um material produzido por tungstênio, né, que tem essa característica. Nós temos a parte da carcaça, que é de chumbo, que vai proteger aí contra a radiação espalhada, e nós temos a janela onde os feixes de raio-x serão direcionados. Aqui, ó, feixes de raio-x, não é um raio-x só, são feixes de raio-x. Por isso que nós devemos falar sempre feixes, não feixe de raio-x, não raio-x. Então, falando um pouquinho mais sobre a ampola, né, nós temos, mais uma vez, nós temos o anodo, o ânodo, o cátodo, nós temos o cabeçote, o óleo que envolve, né, que tem o papel de isolar e resfriar esse processo. Nós temos o motor, onde existe aqui o anodo, porque nós vamos ver que existem duas formas, né, de anodo, pode ser ele fixo ou pode ser ele giratório, e nós temos a janela. Mas dentro da ampola, a ampola ela é de vidro, na maioria das vezes, daquele pirex. Ela é imersa aí, ela detém de uma pressão interna, né? Então a pressão é a vácuo, né? A estrutura está no vácuo, né? Que é importante também para a produção desses raios-x. Tem o vidro ele tem um amolecimento de 550 graus e até 821 graus. O vácuo ele é necessário porque os elétrons eles não conseguem ser ejetados, acelerados, se não estiverem aí dentro desse sistema vácuo. Então é importante que a cápsula, né, que esteja devidamente encapsulada, sem aí a possibilidade de algum contato com o meio externo, porque se for diferente disso, nós teremos aí, não teremos a produção dos raios-x. Esse é um exemplo de ampola, né? Existem outros formatos, mas esse é o mais comum utilizado. Então, a ampola, ela vai estar, mais uma vez, envolvida. Nós temos aqui a composição interna, né? Nós temos o vidro aqui que compõe aquela parte externa. Nós temos o motor, né, que é o rotor que faz o movimento do anodo, que ele pode ser fixo ou giratório, mas na maioria das vezes são giratórios. E nós temos o cátodo, onde será o alvo aí que os elétrons serão injetados. Mais um formato aqui de ampola para vocês. Que nós temos aí a parte metálica e a parte cerâmica, né, que é a parte branca, que envolve, a imagem não está ajudando muito, mas essa parte branca aqui é a parte em cerâmica que envolve a ampola, o envelope da ampola. Alguns fabricantes eles produzem ampolas com envelopes metálicos, principalmente em casos do uso contínuo, né, da produção contínua,
como no caso, como exemplo, nós temos a tomografia e a fluoroscopia. Então, eu tenho a produção contínua de raio-x, uso contínuo de radiação. Então, eu tenho aí as ampolas com essa composição aí da sua composição metálica. O envelope é em formato. O que envelopa, o que vai ser envelopado, né? Me enrolei aqui, mas o, a composição que vai envelopar, que vai encapsular a ampola é com material metálico, principalmente para tomografia e fluoroscopia. Então, é importante também que vocês saibam que há essa característica. Então, as ampolas são geralmente referenciadas segundo duas características principais, como eu falei para vocês. Então, que características são essas? Ele é do tipo do anodo e o número de focos. Falando do tipo de anodos, nós temos o anodo fixo e o anodo rotatório. Eu tinha falado giratório, mas a forma correta é chamado de anodo rotatório. Então, o anodo fixo ele é utilizado principalmente em equipamentos utilizados na odontologia ou equipamentos de pequeno porte, como equipamentos portáteis e móveis. Então, perceba, então, o anodo fixo, né, eles são utilizados nesses tipos de equipamento. O anodo rotatório, ele tem a capacidade de gerar aí ele tem um alto poder energético. Então, tem um alto poder energético. Então, essa capacidade de poder energético, ele vai possibilitar que você realize outros exames, outros realizem os raios-x, ele ultrapassem a barreira de diversas estruturas, né, da região do corpo do paciente. Então, por isso que é importante que você saiba que no raio-x, no equipamento móvel, portátil, ele tem, por utilizar um anodo fixo, ele tem um menor poder energético e, consequentemente, uma menor eficiência aí na sua geração de raio-x. Então, aqui nós temos, mais uma vez, nunca é pouco, né? Nós revisarmos, nós temos o cátodo, o anodo. O anodo, ele representa o nosso polo positivo. Lembra que nós temos uma diferença de potencial. Aqui eu tenho o polo positivo no cátodo e eu tenho o polo negativo. Lá na ampola de raio-x, né, no cabeçote, tem essa informação também. Então, o polo negativo, onde estão o cátodo. E o polo positivo, onde está o anodo. Então, falando sobre tipo, ó, então, se é tipo tipo, só voltando aqui, ó, tipo de anodo, nós sabemos que ele pode ser fixo ou rotatório. Falando do tipo da ampola, ela pode ser falando do foco, né? Ela pode ser que tem apenas um foco, a ampola que tem apenas um foco, dois focos ou três focos. Quase todos os equipamentos móveis e portáteis, incluindo os odontológicos, eles só possuem um foco. Os equipamentos que são comuns utilizados no radiodiagnóstico, eles possuem três focos, que muitas vezes nós chamamos de foco fino e foco grosso, né? E equipamentos mais complexos, né, eles possuem aí três focos. Mas normalmente equipamentos móveis e portáteis, um foco e equipamentos com dois focos são aqueles utilizados no radiodiagnóstico como um todo. Falando agora também sobre os filtros, né? Os filtros que vão limitar, que vão direcionar os feixes de radiação. Nós temos o filtro, ele basicamente ele tem um papel de diminuir os feixes de baixa energia. Esses feixes de baixa energia, que tem um nome complicadinho na física, que são chamados de feixes menos energéticos, né? Mas
ele vai, na verdade, não contribui com a formação da imagem, ele vai atrapalhar, ele vai causar um borramento, ele vai causar uma falta de nitidez na imagem. Então, esses feixes eles precisam ser atenuados, eles precisam ser filtrados na hora da geração aí dos raios-x. Então, é importante que esses feixes, esses filtros sejam utilizados antes da incidência do raio-x no paciente. Então, esses filtros de alumínio, essas barrinhas, né, essas plaquinhas de alumínio são posicionadas aqui, ó, entre o cabeçote, onde está a ampola, e a colimação, ou seja, onde a janela onde vai ser direcionada, aí, onde os raios-x irão emergir e interagir com o paciente. Então, nesse caminho aqui são colocadas essas plaquinhas de alumínio para diminuir aí esses feixes de baixa energia, de baixo poder energético, que não vai é, proporcionar uma imagem de qualidade. Falando um pouquinho sobre o cátodo, ou catodo, o cátodo, ele é responsável por quê? Ele vai, na verdade, ele vai liberar esses elétrons. Então, o cátodo, ele libera os elétrons através daquela alta tensão que foi empregada aí para que esses elétrons eles sejam ejetados para o polo contrário à formação, né? Onde os elétrons eles estão posicionados. Então, os elétrons eles saem do cátodo e vão até o ânodo através daquela diferença de potencial. Lógico que não tudo que tudo que é liberado nesse feixe de elétrons, nem tudo é transformado em radiação, em raio-x. Nós temos aí uma formação de alta energia que vai também proporcionar calor, vai gerar calor, produzir calor. Então, nós temos um percentual que vai produzir calor e outro percentual que vai produzir raio-x. Então, mais uma vez, a visão frontal. O equipamento, como eu falei para vocês, ó, o material que são utilizados no equipamento são materiais de tungstênio. Por quê? Porque eles conseguem absorver até aí 2.000 graus de temperatura. Então, ele tem um alto poder de absorção de calor. Por isso que são utilizados aí nos filamentos tungstênio. Ok? Antigamente, os equipamentos mais antigos utilizavam outro material, mas agora os equipamentos mais modernos utilizam o tungstênio. Esse tungstênio é utilizado na formação, na geração dos elétrons e também no material alvo, que vai absorver esses elétrons na hora forem ejetados, né? O cátodo, nós temos aí uma representação aqui, ó, do corpo do cátodo, a fiação interna, né, onde vai passar toda a fiação para alimentar esse cátodo aqui, o suporte, né, do corpo e o eixo da ampola. Então, o cátodo é onde serão chocados aí, né, os elétrons. Então, o corpo ele tem a função de proteger o filamento ou os filamentos. Também ele possui uma boa condutividade térmica, uma vez que ele pode aquecer até mais de 2.000 graus Celsius. Ele é um material que é sempre metálico ou cerâmico. Lembra que eu disse a vocês, dependendo da característica do equipamento, ele pode ter essa composição metálica ou cerâmica. E além de possuir misturas, né, com alumínio, com tungstênio, com rênio, com molibdênio na sua composição, né, que formam aí essas ligas metálicas que vão envolver todo o corpo, né, do cátodo. Uma visão frontal aí do cátodo, e aí nós entramos na questão do filamento, que é o local onde serão gerados, né, os raios X.
Então lembra que o filamento ele tem um alto poder, né? A composição, o número atômico é altíssimo nesse equipamento, justamente para ter essa geração de calor e raio-x também. E é no filamento que são produzidos os elétrons, que logicamente com aquela mesma equação os elétrons serão direcionados e acelerados através da diferença de potencial e serão direcionados para o anodo. Mais uma vez, o material é tungstênio. E por quê? Porque tem esse alto poder de dissipar calor e também de possuir aí um grande número atômico de 74 do ponto de fusão de mais de 3.400 graus Celsius. Essa é uma característica importante do filamento, o que vai trazer uma alta eficiência, um alto poder energético desses elétrons, a quantidade de elétrons e como esses elétrons eles conseguem interagir lá com o alvo. Essa quantidade de elétrons está influenciada aí através da composição do número atômico desse filamento, que é importante. Então, existem vários tipos de filamento, né? Nós temos filamentos simples, duplo partido e duplo separado. O simples é feito somente com um enrolamento, utilizando equipamentos cujo anodo possui apenas uma pista de bombardeio ou foco anódico. Então, equipamentos de foco único são chamados de filamentos simples. Filamentos bipartidos são filamentos que têm um foco fino e um foco grosso. Lembra que eu disse a vocês? Então, possui dois rolamentos. Então, na maioria dos equipamentos fixos, né, equipamentos que estão utilizados lá no serviço de radiodiagnóstico, ele utiliza aí, ó, o filamento bipartido, que é o filamento que tem um foco fino e o filamento que tem foco grosso. E o filamento duplo separado, que são filamentos distintos da mesma estrutura física do simples, ou seja, eu tenho aqui um foco fino e eu tenho um foco grosso, só que está na mesma estrutura, ou seja, ele utiliza ampolas cujo a pista, né, de choque, ou seja, a pista onde os elétrons serão ejetados, eles estão sobrepostos. Então, no foco fino e no foco grosso, no filamento bipartido, eu tenho aqui, bipartido, eu tenho primeiro o foco fino e depois o foco grosso. Já no separado, eu tenho o quê? Eu tenho um filamento simples e outro filamento simples, só que sobrepostos. Perfeito? Aí, mais uma vez, o anodo, né, é uma placa de liga metálica, né, de tungstênio. É importante, já vi questão de prova perguntando sobre isso, material. Qual a liga metálica que compõe o anodo é tungstênio, que vai suportar, mais uma vez, altas temperaturas, que vai resultar aí no choque de elétrons oriundo do cátodo. Anodo ou ânodo? Para mim, é a mesma coisa. Anodo, anodo, é indiferente para mim. É o local que é importante que a gente saiba que, sendo anodo ou sendo ânodo, anodo ou ânodo, todos eles têm o mesmo objetivo, o mesmo conceito, é o local onde os elétrons serão chocados. Vamos avançar um pouquinho. Muito conceito nessa primeira aula, mas é importante que vocês tenham essas informações. Lógico que vocês precisam revisar um pouco, depois ver essa aula mais uma vez,
revisar alguns conceitos que é importante que vocês tenham essas informações bastante claras aí na, na, na estrutura de estudos, né? Na composição de estudos de vocês. Então, quais são as características do anodo? E quais são os pré-requisitos? Eles precisam ter alto poder de difusão, então tem que precisar alto poder de fusão, ele precisa ter a capacidade de dissipar calor e ele precisa ter um número atômico alto. Então, como nós já vimos, essa é a característica aí e pré-requisito para um anodo de qualidade, né? Um material anódico de qualidade. Como eu falo, existem dois tipos de anodo, né? O anodo fixo ou estacionário e o anodo giratório. Já havia mostrado vocês lá naquela imagem da ampola. O anodo fixo ele possui corpo de cobre do ponto de impacto de elétron denominado ponto focal. Então, o ponto focal ele é no anodo fixo. No anodo giratório, eu tenho um disco que realiza o movimento de rotação do anodo através de um motor, né, do rotor, e ele é acionado por um estator fora do tubo, ainda dentro da cúpula. Então, vamos prestar atenção aqui na imagem. Eu tenho a pista focal aqui no anodo giratório, eu tenho os feixes de elétron que vai interagir, incidir numa determinada posição do anodo, e aí, à medida que vai girando aqui, essa pista eu tenho os feixes de raio-x interagindo em várias partes do anodo, por eles dar essa capacidade giratória aí no equipamento. Para superar problemas gerados por calor, uma solução foi desenvolvida para que este calor seja dissipado de forma eficiente, diluindo-se em uma área maior. Então, esse era o problema é um dos problemas do anodo fixo, né? Eu tenho aí o bombardeamento, a incidência de elétrons, né, numa determinada região. Então, você causa uma saturação daquela parte. Consequentemente, um possível dano naquela região. Então, com o equipamento giratório, essa pista giratória, né, anódica, né, do anodo, você consegue aí dar uma sobrevida da ampola do material, porque ele vai mudando aí a posição onde serão bombardeados elétrons. Nós estamos encaminhando para o finalzinho da nossa aula, sempre será assim, uma hora de aula, 1h10 mais ou menos, para não ficar com muita informação, mas vamos fazer o seguinte, a gente para hoje aqui, nessa parte aqui, pista simples do anodo, lembrando que além das aulas gravadas, que serão gravadas, essa aula está sendo gravada, serão disponibilizadas, aulas gravadas, também serão disponibilizado o material em PDF também de todas as aulas. Tá bom? Então vocês terão, além do vídeo da aula, vocês terão também o material em PDF que vai ficar a critério de quem quiser imprimir o material, né, fazer uma apostilazinha. Então é importante. Além disso, que à medida que nós formos avançando nos nossos estudos, nós iremos também realizar aí uma maratona de questões de simulados. Então é importante que vocês tenham esse material em mente. Deu uma apagadinha aqui na luz, porque eu vou ter que mudar aqui. Mas para hoje, né, para início, para a gente não ficar com muita informação, nós iremos parar aqui e amanhã, né, amanhã não, quarta-feira, hoje é segunda, 23, na próxima quarta-feira nós continuamos aqui com o assunto e avançamos na outra aula, tá bom? Até mais, gente. Boa noite, espero que tenham gostado. E qualquer coisa lá no grupo, vocês podem perguntar que estarei à disposição para vocês, tá bom? Até mais.